vídeo sobre assombrações árabes. Afinal, era algo que eu acreditava que só eu e meus amigos pirados achavam engraçado. Mas não, vocês amaram ver os caras correndo pra cima das assombrações, que muitas vezes parecia mais alguém usando uma capa preta do que uma entidade de fato. Na real, acho que essa diferença é o que torna vídeos de caça-fantasmas árabes tão legais. Geralmente o pessoal corre quando vê algo sinistro, mas eles não. Eles engolem a seco o medo e depositam toda a sua fé em Allah e então partem pra cima para intimidar qualquer tipo de coisa bizarra que possa ter aparecido para eles. Claro, algumas dúvidas quanto à veracidade de boa parte desses vídeos, mas não deixa de ser muito maneiro, ou engraçado. Então, eu postei 2 volumes dessa saga e, nossa, foram muito bem. Não é à toa, sempre tem alguém comentando nos meus vídeos pedindo por um 3º volume. E bem, cá estamos, para mais um vídeo de Assombrações Árabes. E caso não me conheça, meu nome é Amin, e seja bem-vindo a... Antes de tudo, um pequeno disclaimer. Durante o vídeo eu estarei falando bastante sobre djinns, ou melhor, gênios. E são eles as entidades no qual o povo árabe atribui eventos paranormais ou coisas que desafiam qualquer explicação lógica. Segundo o folclore ou Alcorão, eles são seres feitos de fogo sem fumaça, possuem habilidades mágicas, são manipuladores e até possuem a capacidade de possuírem outros seres. Então, quando eu falar de djinns, estarei me referindo a essas coisas. Enfim, bora pro vídeo. O primeiro vídeo que veremos hoje vem do canal do aventureiro Abdul Al-Ambari. Sim, aquele mesmo daquela intro Ed de caveira com gráficos que puxam o máximo de um Play 2. Nesse vídeo em questão, ele vai investigar uma região onde supostamente uma bruxa vive, que no caso seria a mesma de um vídeo viral de muitos anos atrás, lá dos primórdios do YouTube, que é bem provável que tu já tenha visto. Nesse vídeo acompanhamos um policial que avistou uma pessoa meio corcunda usando vestes brancas, supostamente uma bruxa, que avança em direção ao carro do policial e depois vai embora. O carinha aí do vídeo tá crente de que a bruxa ainda anda por aquelas bandas, mesmo após todos esses anos, e que o motivo disso seria que ela tem um pacto com um djinn, que a impede de deixar aquela área, e também de descansar nos braços da morte, sendo essa a consequência de se lidar com um djinn. Ele também diz que vai precisar tomar cuidado, já que esse mesmo djinn pode acabar aparecendo para dar um oi. Ele chega com seu amigo até o local, se equipa e segue seu rumo sozinho no meio da penumbra do deserto à noite. O que eu acho mais interessante do vídeo é o cenário, que apesar de aberto é bem escuro, tornando o ambiente de certa forma claustrofóbico, com o nosso protagonista tendo sua visão limitada apenas ao raio de luz de sua lanterna. Nos minutos iniciais de sua caminhada, Al-Ambari não encontra nada de muito assustador. Ele ouve alguns barulhos que o deixam meio encucado, mas como podemos ver em alguns momentos do vídeo, tem animais correndo ali pela área, então provavelmente eles são a origem do barulho. As coisas ficam mais tensas quando ele se aproxima de uma formação de pedras, e então quando aponta sua lanterna no horizonte, ele enxerga uma figura se movendo de maneira bem estranha. A criatura parece usar vestes brancas, e tudo indica que é a mesma bruxa daquele vídeo de anos atrás. Quem diria? A teoria do Al-Ambari estava certa. Bismillah. A'udhu bi kalimatillah Ahmed. A bruxa não tenta vir em direção a ele nem nada, fica só perambulando por ali, enquanto nosso protagonista profere suas orações para o afastar de todo o mal. Quando ele desce para ir atrás da bruxa, ela simplesmente desaparece ali da região e não aparece novamente. Aí o resto do vídeo é o Al-Ambari procurando por ela, se assustando com barulhos nos arredores, encontrando ossos e até o cadáver de um camelo, que, segundo ele, é sinal de que um djinn passou por ali. Ok, né? E então o vídeo só acaba. É mesmo aquela bruxa daquele vídeo? Deixem nos comentários o que vocês acham disso aí. O segundo vídeo de hoje vem do canal do Ibrahim Al-Salti, e começa com o mesmo junto de um amigo nos contextualizando sobre o que será o vídeo. Ibrahim conta que encontrou uma antiga gruta contendo um túmulo de um rei muito poderoso, mas que também foi muito injusto e fez mal a pessoas inocentes.
Sua gruta caiu no esquecimento devido à sua fama de ser rodeada por djinns e outros espíritos malignos, que segundo Ibrahim, se reuniam naquele lugar para praticar suas feitiçarias vis, que devido à maldade do rei, tornava o local apropriado. Ibrahim conta que há uma lenda sobre aquela gruta, de que à noite era possível ouvir o som de correntes vindo de dentro do túmulo, e que isso era o cadáver do rei se debatendo de incômodo com a presença dos djinns em volta de seu local de descanso. E hoje Ibrahim colocará essa lenda à prova, passando a noite e tentando se comunicar com o espírito desse rei. Já no local com seu amigo, Ibrahim começa suas orações, e também a se comunicar com o suposto espírito, falando que não eram djinns e que não estavam ali para profanar sua tumba. Eles continuam um bom tempo em suas orações, e também pisando em ovos para não falar nada que fosse irritar aquele espírito. Ibrahim então usa seu cajado para desenhar uma espécie de círculo de proteção em volta do túmulo, que segundo ele, impediria dos djinns ficarem enchendo o saco do rei. E essa atitude dele parece irritar um djinn que estava ali perto, que decide dar as caras, revelando sua forma escura e com olhos vermelhos brilhantes. Ibrahim pede a seu amigo para que não olhe para o gênio, que isso poderia o deixar hostil contra eles, e que esse não era o objetivo. Eles então voltam sua atenção ao túmulo e continuam com suas orações. Isso até certo momento, onde Ibrahim começa a bater no túmulo, tentando se comunicar com o rei. E por incrível que pareça, isso dá certo, já que após isso, podemos ouvir o som de correntes vindos de dentro do túmulo. E mais, o próprio rei abre um buraco e começa a tentar sair dali de dentro. Que doideira. Mas Ibrahim tampa o buraco com sua mão e diz ao rei que sua hora já havia passado, mas que ele ainda havia tempo para se reconciliar com Allah e reconhecer os pecados que praticou enquanto ainda estava vivo. O rei então se acalma e para de tentar sair. E após essa baita lição de moral que Ibrahim deu no rei, ele deixa o local, cortando para ele já no carro com seu amigo, finalizando assim o vídeo. O próximo vídeo que veremos hoje vem do canal do Hassan Barbar, que começa sem mais nem menos com o próprio Hassan contando que estava prestes a explorar um prédio com histórico de aparição de djinns, quando de repente começou a ouvir vozes de um homem falando com ele, e quando se virou, deu de cara com um homem estranho, que segundo ele havia o rosto de um djinn, e que muito provavelmente se tratava de algum sem-teto que veio tentar passar a noite no local e acabou sendo possuído pela entidade. Hassan contou que esse homem havia proposto a ele uma espécie de jogo, e que se Hassan conseguisse o alcançar, poderia ser do prédio com vida. Sem mais nem menos, Hassan puxou sua câmera e começou a gravar o que poderia ser muito bem seus momentos finais. Mas ele não cairia, pois Allah estava o tempo todo ao seu lado. Logo após nos dar um breve resumo sobre o que estava acontecendo, Hassan ouve novamente a voz do homem possuído, e quando se vira, encontra o mesmo encarando e falando coisas sem sentido. Hassan então começa a bater boca com aquela coisa, falando que seu Deus é mais poderoso, e falando coisas para irritar o djinn no corpo daquele homem. Tipo, que naquela noite ele vai sair daquele prédio, voltar para casa e descansar muito bem em sua cama. O homem então some do campo de visão de Hassan, e o mesmo tenta ir atrás para ver onde ele havia ido, o encontrando em outra sala. E bem, nisso podemos ver que realmente tem algo de errado com o rosto do homem que o djinn possuiu. Ele tá todo estranho, e dá um certo desconforto ao olhar. Hassan então continua com seu bate-boca com essa coisa, e também começa a proferir suas orações. Isso até certo momento onde o homem parece tentar avançar em direção de Hassan, fazendo com que o mesmo se retire daquela pequena sala onde estava. O homem possuído aparece no canto da porta e fica provocando Hassan, que devolve na mesma moeda, chamando-o de covarde, e que não tem coragem para vir até Hassan para bater de frente. E bem, meio que o vídeo todo segue assim. Esse carinha aí fica desaparecendo e aparecendo em outros cantos, tentando provocar Hassan para ele se aproximar, e isso só dura até o momento em que Hassan fica de saco cheio e vê que ficar discutindo com aquela coisa não vai dar em nada. Então ele só dá o delta do prédio e finaliza o vídeo. Só eu que achei que algo mais poderia ter acontecido nesse vídeo. Sei lá, se os dois caíssem na porrada seria bem mais divertido. Opa, antes de irmos para o próximo vídeo, caso tenha gostado do que viu até agora, gostaria de pedir para que apoiasse o vídeo com seu like e comentário, que isso é extremamente importante para o meu trabalho e faz com que ele chegue até mais pessoas, o que é muito bom. Mas enfim, chega de conversa fiada e bora continuar.
O último vídeo que veremos hoje vem do canal 13mr, onde veremos nosso protagonista da vez explorando novamente ruínas abandonadas do que indica ter sido um antigo vilarejo, provavelmente abandonado devido a conflitos locais. O vídeo começa com o carinha explorando o local, olhando dentro dessas casinhas abandonadas e não encontrando nada além de lixo. Isso até o momento em que ele entra em uma dessas casas, e na porta à sua frente, enxerga um homem pálido e sem rosto, o encarando às espreitas. A coisa então sai de seu campo de visão, e quando o nosso protagonista vai atrás, não encontra nada. Ele então sai dali em busca de encontrar novamente aquela entidade, que muito provavelmente é um Jinn. Em certo momento ele ouve uma batida vindo de um carro velho, e então vai averiguar, mas não encontra nada demais. Ele então ouve mais barulhos vindo de outros carros ali perto, e quando para observar melhor, vê novamente aquela coisa em um dos carros, novamente estática e o observando. Ele escuta outro barulho vindo daquele carro que averiguou e rapidamente se vira. E nisso, quando volta sua atenção à entidade, ela já havia sumido de dentro do carro. Ele então procura coisa ali nos carros, mas não encontra nada, nenhuma pista, e isso vai deixando o nosso protagonista cada vez mais aflito. Ele volta até aquela casa onde encontrou a entidade pela primeira vez, e a encontra novamente lá. Porém, quando se aproxima, começa a ouvir a entidade gritando lá dentro. E nisso ele decide dar o delta daquele lugar, porque com jeans não se brinca, e se ele continuasse ali, certeza que ia dar ruim. E então o vídeo acaba. Enfim, se hoje, se sim, eu estarei contando com o apoio de vocês. Caso queira uma continuação dessa série, comentem aqui embaixo. E se tiverem sugestões de vídeos, me mandem na DM lá do Instagram ou do X, que são esses aqui da tela. E bem, antes de finalizarmos o vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Pouco antes de eu ir viajar, o meu computador acabou indo de Vasco, o que acabou me deixando bem pra baixo. Mas enfim, eu mandei pro conserto e agora ele tá com uma fonte nova. Mas bem, devido a esse fato, eu tô pensando seriamente em adquirir um computador melhor. Porque o meu atual é um que eu comprei em 2018, e nem na época ele era um high-end. E o que isso quer dizer? Quer dizer que meu computador tá penando para rodar os programas que eu uso na edição. E que trabalhar com vídeos travando por causa dos efeitos que eu uso acaba limitando muito minha criatividade. Principalmente me fazendo gastar um tempo maior na edição, me fazendo muitas vezes atrasar vídeos. E isso acaba sendo bem frustrante. Mas enfim, é só um desabafo. Eu tô aqui pra falar que caso você queira me apoiar nesse meu sonho de ter um computador melhor para proporcionar vídeos melhores, o meu LivePix vai estar aqui na descrição para me ajudar. E todo mundo que contribuir, eu vou deixar na tela final o nome ao lado dos outros membros do canal. E olha, é só se tiver condições, tá bom? A melhor ajuda que você pode me dar é apoiar o vídeo e também ajudar na divulgação dele. Que isso não te custa nada e me ajuda muito. Mas enfim, perdão o final meio arrastado. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.